Olá pessoal, vamos agora para a resolução de mais um exercício, nesse caso agora o 24.38. Esse exercício a gente vai fazer uma modelagem a respeito de uma célula do nosso corpo. Nesse caso aqui, essa nossa célula, você vai ter a membrana interna dela, que vai ter cargas negativas, e a membrana externa, que vai ter cargas positivas. A densidade de carga vai ser dada como sendo 0,50 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs por metro quadrado. Nesse caso aqui, a nossa densidade de carga por unidade de área, ou também conhecido como a nossa densidade superficial de carga. Essas duas membranas elas estão separadas por uma distância d de 5 nanômetros e o volume dessa nossa esfera aqui é um volume de aproximadamente 10 elevado a menos 16 metros cúbicos. No nosso item A, ele vai querer saber qual vai ser o campo elétrico entre a região entre essas duas placas. No caso aqui, a gente vai modelar isso como se fossem duas placas. E no item B, ele quer saber qual vai ser a diferença de potencial entre esses pontos aqui, entre essas duas placas. No caso, membranas. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é encontrar qual vai ser o raio, ou pelo menos o raio médio, dessa nossa célula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a partir do volume, e considerando que essa nossa célula ela pode ser aproximada, ela pode ser modelada para uma esfera, a gente vai calcular qual vai ser o raio dessa nossa esfera. E aí a gente vai lembrar que o volume de uma esfera ela é dado como sendo 4/3 de π vezes R ao cubo. Então, nesse caso aqui, se eu pegar nosso volume, multiplicar por 3, dividir por 4π e depois tirar a raiz cúbica, a gente vai encontrar o valor do raio dessa nossa esfera. Nesse caso aqui, para esse nosso problema, a gente vai encontrar, depois de fazer as devidas substituições, que um raio de aproximadamente 2,9 micrômetros. Então, esse daqui vai ser o raio médio da nossa esfera. Mas o que a gente tem de interessante para poder... o que é que essa informação nos traz de interessante? Apesar de eu ter colocado o raio da nossa esfera como sendo muito próximo aqui dessa nossa distância D, se a gente for observar, aqui a gente tem uma escala de micrômetros, enquanto que a distância entre uma membrana e outra é da ordem de nanômetros. Então, se a gente for observar, essa nossa distância aqui ela é aproximadamente 1000 vezes menor do que o raio da nossa esfera. E o que é que isso aí tem de interessante? Essa distância entre elas vai ser tão pequena em comparação com o raio da nossa esfera que você pode considerar o sistema como um todo como se fossem duas placas paralelas. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma placa esférica e outra placa esférica também, mas você pode considerar basicamente como se fossem duas placas esféricas paralelas. Se as nossas duas placas são esféricas e paralelas, a gente vai ter que, no nosso item A, ele pede o campo elétrico entre essas duas placas. Essas duas placas a gente pode considerar como se fossem duas placas paralelas muito grandes, de tal modo que o campo elétrico entre elas é dado como sendo sigma dividido por ε0. Então, sigma dividido por ε0, o sigma a gente tem aqui o valor dele em termos de módulo, ε0 é exatamente a permissividade elétrica do vácuo, porque inicialmente a gente está considerando que entre uma membrana e outra você tem simplesmente A, e o A tem a mesma permissividade elétrica que o vácuo. Então, esse ε0 aqui ele vai ter um valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Com isso, nós vamos ficar que o campo elétrico entre essas duas placas é dado como sendo aproximadamente igual a 5,6 vezes 10 elevado à sétima
volts por metro. No item B, ele quer saber qual vai ser a diferença de potencial entre as membranas da nossa célula, membrana externa e a membrana interna. Nesse caso aqui, a gente vai ter que a diferença de potencial, que eu vou botar aqui nosso V de AB, ele vai ser dado como sendo, se o nosso campo elétrico ele é dado como sendo constante, o V de AB nada mais é do que o campo elétrico vezes a distância entre essas duas membranas. Nesse caso aqui é o valor D que foi dado no enunciado. Então, com isso daqui a gente vai ficar aqui, a diferença de potencial é dada como sendo igual a 0,28 volts. Essa daqui é a diferença de potencial entre as membranas da nossa célula. Outra coisa que ele pergunta é qual vai ter um potencial maior, se é a membrana interna ou se é a membrana externa. Então, se a gente for observar aqui, pessoal, o nosso campo elétrico, ele aponta da carga positiva para a carga negativa. Então, nesse caso aqui, nossos campos elétricos, eles vão estar apontando para o centro da nossa célula. Só que a nossa diferença de potencial, ela tem o seu crescimento exatamente no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, se o meu campo elétrico está apontando de fora para dentro, então eu vou ter que meu potencial ele vai crescer de dentro para fora. Então, o meu potencial maior vai estar exatamente na minha película ou na minha membrana externa. Então, a gente pode escrever aqui que o potencial interno, da membrana interna, vai ser menor que o potencial da membrana externa. E com isso daqui a gente finaliza nosso item B. No item C, ele pede para a gente estimar qual vai ser o valor da energia elétrica acumulada nessa nossa célula, considerando que você tem esse campo elétrico, consequentemente essa diferença de potencial, para uma esfera, para uma célula com esse volume aqui. Então, vamos lá, né? Esse daqui é o volume total. O que a gente tem que considerar é que o campo elétrico ele vai estar simplesmente nessa região aqui, entre as duas membranas. Então, eu posso escrever aqui que a minha energia potencial elétrica total, vou colocar até aqui um E para poder indicar que a energia potencial elétrica, ela pode ser dada como sendo a densidade de energia elétrica acumulada nessa região vezes o volume dessa região. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui um V casca, que é exatamente o volume dessa casca esférica, que é onde de fato vai estar atuando o campo elétrico. Essa nossa densidade de energia aqui, ela é dada como sendo igual a ε0 vezes E ao quadrado dividido por 2. E o volume da casca? Qual é o volume da casca? Se a gente considerar que essa casca ela é muito, muito fina em comparação com o raio da nossa esfera, a gente pode considerar como se esse volume fosse basicamente o volume dado como sendo a área da casca, já que a nossa casca interna vai ter basicamente a mesma área da casca externa. Então esse volume ele vai ser dado como sendo simplesmente a área da casca, nesse caso aqui, 4πr ao quadrado, lembrando que o R a gente já encontrou, vezes a distância entre essas placas. Não nesse caso aqui, vezes D. Então, ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, já que a gente está considerando simplesmente
que há vácuo ou há ar entre essas duas membranas. O campo elétrico entre essas duas regiões a gente encontrou no nosso item A. O raio da nossa esfera a gente também já encontrou aqui antes de solucionar o nosso problema e foi utilizado exatamente para que a gente pudesse modelar essa nossa figura aqui como sendo uma esfera e a gente pudesse considerar que essa distância D ela vai ser muito pequena em relação ao raio da nossa esfera, consequentemente a gente pode fazer uma aproximação considerando que a área tanto da minha esfera interna quanto da esfera externa, elas vão ter praticamente a mesma área. E essa distância D foi dada no enunciado. Quando a gente faz a substituição de todos esses valores aqui, a gente vai encontrar aqui a energia elétrica total acumulada na nossa esfera, ou no caso na nossa célula, ela vai ser dada como sendo igual a aproximadamente 7,4 vezes 10 elevado a menos 15 joules. Então, para finalizar nosso problema, pessoal, a gente sabe que entre as membranas de uma célula não existe ar, mas sim um líquido proteico. Então, esse líquido proteico ele vai ter uma constante dielétrica de valor de 5,4, e no nosso item D e no nosso item E, ele quer que a gente recalcule o valor do campo elétrico entre as duas membranas e a diferença de potencial entre as duas membranas, só que agora considerando essa constante dielétrica. A gente sabe que essa constante dielétrica ela foi escrita como sendo a razão entre a capacitância de um capacitor cujo material entre as suas placas é um dielétrico, dividido pela capacitância de um capacitor que tem exatamente a mesma estrutura, só que o material dielétrico que está entre as duas placas do nosso capacitor é o vácuo. Então, essa relação aqui, ela tem exatamente o mesmo valor da permissividade elétrica do vácuo, do material, a qual está entre as camadas, dividido pela permissividade elétrica do vácuo. Então a gente pode verificar que essa constante K ela pode ser escrita como sendo a permissividade elétrica do material dividido pela permissividade elétrica do vácuo. Consequentemente, a gente vai ter que o nosso campo elétrico entre essas duas regiões ela vai ser dado como sendo igual a densidade superficial de carga dividido por epsilon, que é exatamente a permissividade dielétrica do material. Nesse caso aqui, esse nosso epsilon ele equivale ao K vezes epsilon zero, então a gente vai ficar com o valor de sigma sobre K vezes epsilon zero. Esse valor aqui, sigma sobre epsilon zero, é exatamente o que a gente calculou no nosso item A. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? A gente vai encontrar o campo elétrico que a gente obteve no item A, só que agora dividido pela essa constante K, que a gente vai encontrar um valor de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a sétima volts por metro. No nosso item E, ele quer saber a diferença de potencial entre essas membranas da nossa célula. A diferença de potencial ela vai ser dada exatamente como sendo o campo elétrico vezes a distância. Nesse caso aqui, esse nosso campo elétrico é exatamente esse daqui, e a gente vai ficar com o valor de sigma D dividido por K vezes epsilon zero. Sigma D dividido por epsilon zero é exatamente a mesma diferença de potencial que a gente tinha obtido no nosso item B. Só que agora a gente vai estar dividindo ele pelo valor de K. E a gente vai ficar com um valor de aproximadamente 5,2 vezes 10 elevado a menos 2 volts. Ou
a gente também pode escrever isso aqui como sendo aproximadamente 52 milivolts. Com isso aqui a gente encerra a solução da questão 24 por 38 e a gente pode verificar que na hora que você coloca o material dielétrico entre as camadas do nosso capacitor, em geral a gente tem uma tendência de redução do campo elétrico e redução da diferença de potencial entre as camadas e as placas do seu capacitor.